Pai, Filho e Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. São José de Anchieta, rogai por nós. São Frei Galvão, rogai por nós. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nossa reunião de hoje está aí, é sobre o movimento católico no século XX. Movimento católico, eu queria explicar como é que nós vamos pegar um referencial do que foi o movimento católico. Qual é o exemplo histórico que nós podemos pegar? Por exemplo, o renascimento que nós estamos tendo no Brasil a partir de 2013 tem algo do renascimento de 28, 30, tem algo. Só que lá era eminentemente religioso católico. Mas esse acordar de hoje é parecido com o acordar daquele tempo. Bem, aqui está dito, um acordar em oposição aos erros da época. Vamos aqui a primeira gravura. Essa gravura é de julho de 36, publicada no Legionário, que era um semanário oficioso da Arquidiocese de São Paulo. O Dr. Plínio, nessa época, era o diretor. A concentração. Essa concentração, ela é primeiro do segundo ano de comemoração da Constituinte de 34. Bom, São Paulo não tinha 1 milhão de habitantes. É bem... Para a gente fazer as devidas proporções, né? Quantas pessoas tinham, São Paulo não tinha 1 milhão de habitantes. Aqui, uma concentração católica. Agora veja o título que o Dr. Plínio dá. Catolicidade e patriotismo. As duas coisas. Era um catolicismo que estava trabalhando para o Brasil caminhar nas vias da civilização católica. E não. Muitos autores, até progressistas, afirmam que o movimento mariano era uma potência nas primeiras décadas do século XX. Essas fichas, algumas eu tenho aqui, e outras eu vou deixar para uma próxima ocasião que abordarmos o que foi o movimento católico. Nossas fontes, então. Primeira, historiador, escritor, Roberto de Mattei. Ele fez algumas visitas ao Brasil. E numa dessas visitas ele teve a ideia de publicar uma biografia do Dr. Plínio para servir de uma biografia com vistas à Europa, não para brasileiros. Então, é muito documentado o livro dele, e ele entra, portanto, em certos detalhes que para o Brasil não precisaria de ser tão minucioso. Bem, outra fonte. Léo Daniel, pesquisador, escritor, sócio da TFP, publicou um documentário sobre a luta entre revolução e contra-revolução no século XX. Ele começou esse livro em 1988. E ele queria fazer uma homenagem aos 80 anos da vida do Dr. Plínio Corrêa de Oliveira. E a obra saiu em 89. É um documentário. É muito importante isso que eu estou falando do documentário, porque não se trata aqui de afirmações. Ele foi atrás de documentos para justificar a tese dele. Bem, aqui nós temos um primeiro fator que eu coloquei, os fatores de deterioração da sociedade, para nós vermos que esse florescimento não foi um florescimento, digamos, durante a Idade Média, não foi florescimento quando a civilização católica já estava no auge. Aqui entra, que nós já conversamos sobre isso, a alta sociedade estava no gozo da vida, na despreocupação,
no carnaval, nas praias, na arquitetura moderna, no americanismo, aquilo que se chama o americanismo. A influência... Qual ano foi isso? Em qual ano? Então, ele dá um marco aqui, 1920, a década de 20 e 30, porque isso o Dr. Pino realçou várias vezes. Na Primeira Guerra Mundial, alas tantas, os Estados Unidos entraram na guerra. E entraram com muita força, com muita disposição, com gente nova, com tropas, com armamentos. E eles decidiram a guerra. Isso angariou para os Estados Unidos um grande prestígio. E aí foi o declínio da civilização europeia e a ascensão do mundo norte-americano. Ora, esse mundo norte-americano está aí. E a despreocupação é o gosto da vida. É claro que eles trabalham. Bem, então o Dr. Pino, nas páginas do Legionário, ele lutou muito contra esta deterioração do espírito católico do Brasil tradicional, que nós vamos ver aqui, contra a influência norte-americana. Hoje, hein? Pode-se dizer assim que resumindo o americanismo numa palavra só, seria gozo da vida, né, uma expressão só. Qual seria a expressão que resumiria a sociedade anterior a essa, que era de influência, de sua maior parte, francesa? Qual que era a mentalidade bom. Aqui no Brasil? A mentalidade do brasileiro que vivia na sociedade, entre aspas, europeia. Porque essa era que o Dr. Pino está falando, norte-americana, é a era do American Way of Life. Bem, a era anterior corresponde que o Dr. Pino descreveu várias vezes. Era a chamada República Velha no Brasil, chamada República Velha. Ou seja, aquela república que destituiu Dom Pedro II, ela não passou a ser uma república igualitária, como Getúlio implantou na Segunda República. Não era. Muito da aristocracia rural estava presente. É claro que teve logo os primeiros anos ali de perseguição, todo mundo sabe, sobretudo do Marechal Floriano da Peixoto, né? Floriano Peixoto. Muita ditadura mesmo e tudo mais. A Constituição, nós já vimos nas outras reuniões sobre a LEC, péssima, positivista e tudo mais. Mas a sociedade ainda tinha muito tônus, com maior facilidade se compravam móveis, quadros, tapetes, todos vindos da Europa. As famílias daqui, simplificando, né? Mas essa elite cafeeira aí, ela passava temporada na Europa. Bem, porque gostava da cultura francesa. Ela estava bem moralmente, era o que eu digo, a sociedade, a Primeira República, essas famílias estavam bem moralmente, isso é outra questão. Mas o tônus de vida delas era Europa. Então, a concepção norte-americana mudou o eixo, vai mudar o eixo. Bom, por que nós estamos tratando disso? Para mostrar que esse era um dos fatores adversos. Adversos de quê? Da graça que estava vindo. E a graça que estava vindo pegou o quê? Classe média para baixo. Porque esses daí estavam no gozo da vida. Foi uma graça de aurora. Pois é isso. É exatamente um exemplo da graça de aurora. Olha aqui, exatamente respondendo a sua pergunta. Está aqui. Também no Brasil, nos anos 20, começava a se notar uma transformação nas tendências. Esse decênio foi aqui retirado do livro do professor Dematei, O Cruzado do século XX. Esse decênio foi, recordará Plínio Corrêa de Oliveira, para nós, o fim da vida flauteada, não sei se conhece a expressão, a vida despreocupada, dos gastos fabulosos, do café a preço alto, das viagens incessantes à Europa, da despreocupação. Diz, havia também
uma estagnação mental brasileira que era completa. O famoso jazz band, o cinema, o desporto monopolizavam todos os espíritos. Isso aí são palavras que o Dematteis descreve. Definirá o americanismo que erige o gozo da vida em supremo valor do homem e procura ver o universo e organizar a existência de modo propriamente delicioso e pagão. Naturalista. Então, essa é a sociedade também que o Getúlio derrubou. Veja bem, era um misto, doutor, não está escrevendo, né? Era um misto ainda de coisas muito boas, de cultura, de desigualdade social proporcional, tudo mais, mas que estava carcomida pelo gozo da vida. Enquanto na classe baixa começa a haver o ressurgimento católico. Professor Marcos, diga. Qual seria a relação direta entre a chegada do gozo da vida e o fim da hierarquia bem estruturada que vinha da sociedade influenciada pela Europa? Eu acho que é consequência. A queda da Idade Média, o declínio da Idade Média, que deu no quê? Deu no humanismo e na Renascença. Quer dizer, então, descola da religião, não é isso? E vamos fazer o gozo da vida. Os palácios da Renascença, né? Inclusive dos papas, a riqueza que havia, a riqueza que eu digo não é no sentido de hoje não, mas os objetos eram bonitos, eram finos, eram caros. Né? Isso tudo veio junto com a perda da fé. Não é que, claro, não é que a procura da elevação cultural traz a perda da fé, é pelo contrário. Mas é isso, numa decadência que estava vindo, afastou-se da fé, aqui também, e procurou o gozo da vida. É muito mais fácil. A descristianização da sociedade, que o Dr. Plínio chama de revolução. Era uma fase da revolução. Uma fase da revolução. Não sei se ficou... Ficou claro. Continua o Dr. Plínio descrevendo esse ambiente de gozo da vida. No centro de São Paulo, as salas superiores das grandes lojas Mapping, que eram lojas grandes, expõem ao público móveis ingleses, mais modernos e, aspas, higiênicos que os franceses. Está vendo? Deslocando da França para a Inglaterra, para depois entrar nos Estados Unidos. O futebol começa a atrair a simpatia dos jovens, enquanto uma nova visão hedonista de prazer, né, da vida, tem o seu símbolo no Rio de Janeiro, as cidades das praias e do carnaval. A Semana de Arte Moderna, que teve lugar em São Paulo em 22, com o patrocínio da elite social paulista, tá vendo? Está respondendo a sua pergunta aí. Com o patrocínio da elite social paulista, ensaiava a revolução na arquitetura. Como símbolo será Oscar Niemeyer, arquiteto comunista que projetaria mais tarde, né, a nova capital, Brasília. Quem é que projetou a Igreja da Pampulha? Oscar Niemeyer. Por quê? Ele é ateu e comunista. Ateu e comunista. O que tem aquela Igreja da Pampulha com a psicologia de Minas? Não, aquilo ali ele poderia ter projetado para Nova York, para Manhattan, para qualquer coisa que quisesse. Não é isso? Então, veja bem, o senhor está vendo aqui, o Dr. Plínio está explicando a ânsia de prazeres que havia nessa pré-revolução do Getúlio, 30. Havia isso, havia tono social, havia cultura, mas ele disse, e havia o que é? Gozo da vida. Quem é que resiste? Qual é o próximo passo do gozo da vida? Não tem. É descida, de descida a descida. É impressionante. Eu achei muito, muito oportuna essa descrição que o professor Dematteis faz, porque para a gente entender a graça
começou, então, portanto, não nesse pessoal que estava aqui, que ele está descrevendo. Não começou na elite paulista, não começou na elite carioca, não foi um grande intelectual que lançou obras, essas obras moveram as pessoas, não foi isso. O que foi? Vejamos. Os fatores positivos. Primeiro, o pontificado de São Pio X. Olha, São Pio X reinou de 1903 a 1917. Perdão, 14. Bem, pontificado curto, não é? E acontece que São Pio X, ele... o fato de ter um santo no Vaticano desse porte, ele... Dr. Pino fala, é preciso entender, ele morreu em 14, mas como eram as velocidades dos acontecimentos naquela época? As viagens eram de navio, tudo demorava. Então, essa atmosfera de santidade de São Pio X permaneceu no Brasil, permaneceu. Então, o Dr. Pino liga 1900, vamos supor que em 1925, que é o começo desse renascimento, pelo menos de uma forma marcante, isso com o pontificado de São Pio X, que tinha terminado há 11 anos atrás. Segundo ponto, Fátima, 1917. Também é preciso esclarecer. Houve Fátima, mas o boom de Fátima, o conhecimento de Fátima, a difusão de Fátima, foi depois. Foi até depois, talvez, dessa graça, pelo menos depois dos anos 30. Nossa Senhora veio. Tendo vindo, o que acontece? Isso tem uma repercussão extraordinária no mundo espiritual. É, claro, uma grande repercussão. Mas foi imediata? Não, é aquilo, aconteceu um grande fato. Isso, ainda que a pessoa, evidentemente, não tinha ninguém lá com celular para transmitir as coisas, não é? Mas quando acontece isso, isso tem uma repercussão nas esferas mais altas. A esfera mais alta que eu quero falar não é social, não é isso, não. Se fosse num plano preternatural. Na luta entre anjos e demônios, aconteceu. A Mãe de Deus veio e falou aquelas verdades todas que ela falou em Fátima. Aconteceu. Vamos tratar mais um pouquinho de Fátima, acho que é mais adiante. Agora tem, então, outro, eu coloquei como 2 romanos, fatores positivos. Então, eu coloquei aqui um subtítulo. Fator positivo por contraste. Por contraste. Então, são serpentes que apareceram, que ajudaram a assustar esse pessoal que estava tudo no gosto da vida. Então, doutor Princípio, os horrores do comunismo na Rússia, a partir de 17. A coluna Prestes no Brasil, de 24 a 26. Depois vamos dar uma palavrinha sobre isso. Os partidos revolucionários na Espanha e no México, porque são 2 países que... A Espanha colonizou a América toda e a América do Sul, né? Exceto o Brasil e a América Central. Bem, então tinha repercussão aqui o que se passava na Espanha. Eu fiz questão de colocar aí a fotografia de São Pio X. Veja que frase que está aí. A verdade é una e indivisível, eternamente a mesma, e não submete aos caprichos do tempo. Então, diz São Pio X, a verdade é una e indivisível, eternamente a mesma e não submete aos caprichos do tempo. Olha a fisionomia de São Pio X, um homem, um santo de convicções. Continua. Bom, aí o que eu já falei, houve um renascimento católico como fruto equidistante do pontificado de São Pio X. Por quê? Porque os padres, os bispos, todo esse episcopado, é óbvio, isso não havia progressismo. Ninguém sabia o que era progressismo. Poderia ter
padres mais fervorosos, padres menos fervorosos, bispos mais fervorosos, bispos acomodados, mas progressismo, isso não havia. Não havia isso, absolutamente. Continua. Agora eu vou aqui explicar os fatores que assustaram o mundo. Falei 3, não é? O primeiro deles está aqui. Olha o que era a família imperial russa. Família imperial russa, Romanov, pouco antes de ser chacinada pelos bolcheviques em 18. Foram destruídos em 17, em 18 eles foram chacinados. Só que isso circulava, não é? Apesar dos meios de propaganda mais simples e tal, circulou. Eu procurei longamente umas fotografias que pudessem ilustrar esta chacina dos Romanov. Tem recomposições, né? Mas não existe foto. Olha quarto aonde eles foram chacinados. Olha a parede. Isso é foto histórica. O quarto da casa em Ipatiev, em Ekaterinburg, Rússia, onde a família imperial Romanov foi baleada, espancada e morta com baionetas por soldados bolcheviques por volta de 16 a 17 de julho de 1918. Foi todo mundo liquidado de uma maneira horrível, né? Olha, aliás, o ódio do comunismo fica muito marcado aqui. Vou repetir a foto, vou projetar de novo a foto da família. Esse ódio foi feito contra essa família que está aí. Continua. Também não é para tratar de detalhes, né? É para nós termos uma ideia de quais foram os fatores que a providência se serviu para despertar uma reação. Eu chamei aqui de raio em céu sereno, porque aquela sociedade paulista estava, sociedade carioca, não sei como é que... Bom, Belo Horizonte estava começando a vida, né? Então, a Revolução Bolchevista de 17, a Coluna Prestes, 24, o Partido Revolucionário do México e o da Espanha, 1931. Agora, esse Partido Revolucionário do México e da Espanha, isso é consequência direta da Revolução Comunista, da bolchevista na Rússia. Claro, desse processo igualitário, revolucionário, que vinha vindo, né? Como nós vimos, protestantismo, Revolução Francesa, comunismo e agora, então, é a tentativa de espalhar o comunismo para o mundo. Pode-se dizer, Sr. Marcos, que essa reação brasileira, né, em vista do acontecimento dos terrores bolcheviques que aconteceram na Rússia, tem a ver um pouco com a mentalidade do brasileiro, que é muito averso à brutalidade. É isso. É isso sim. Aquilo causou horror. A gente pode pensar se os grandes jornais da época, como difundiram a coisa, entendeu? Se tentaram diminuir o alcance, não é? Isso eu não sei. Felizmente não tem dados sobre isso, mas gostaria até de ver como eles apresentaram. New York Times, o próprio Estado de São Paulo, no Brasil, o nosso Estado de Minas aqui, o Globo, grandes jornais no Rio de Janeiro, o Globo já existia, o Jornal do Brasil. Então, nós estamos vendo os passos que a Revolução deu, que contribuíram para que essa reação despertasse. Espanha 31. Olha, isso aqui é tirado de um site comunista. Veja como eles viram a Revolução Espanhola que começou em 31. 14 de abril de 31, início da Revolução Espanhola. Então, entre aspas, o que é que dizem os comunistas? Resgatar aqueles anos, esse é um site comunista do Brasil. Resgatar aqueles anos, prestando atenção ao pano de fundo que os atravessou, o confronto entre revolução e contra-revolução.
O que se deve comemorar hoje é o início de uma das maiores revoluções do século XX. Isso aqui, esse artigo desse site é de, não sei se é de 91, talvez seja dos 60 anos. Veja bem, né? Ele fala do confronto entre revolução e contra-revolução. Uma das maiores revoluções, continua. Essas mobilizações massivas na Espanha, né, foram o resultado da acumulação de demandas não atendidas, ou seja, o povo, né, as massas estavam pedindo, né, e não eram atendidas. Tais como reforma agrária, separação entre igreja e Estado, fim da monarquia e direitos democráticos nacionais para bascos, catalães, galegos, combinadas com as demandas dos trabalhadores por melhores salários, aluguéis mais baixos e proteção contra demissões, em meio ao impacto da crise de 1929. Olha, tirado do site Esquerda Diário, com BR. Veja bem, hein? Veja as conquistas que eles falam. É importante a gente ver como a esquerda, quando fala, né, ela aponta naqueles itens. E usar a palavra, né, contra-revolução. Tá lá, é textual deles lá. Teve outra coisa aqui que evidentemente contribuiu muito, que também não é o caso de passar aqui. Essa crise mundial, né, da Bolsa de 1921, 1929, né? Isso teve muitos reflexos no Brasil, para todo lado. No Brasil, empobreceu a classe do café, tudo isso favoreceu muito favorecia muito o andamento da Revolução. Bem, agora uma palavrinha muito rápida sobre a coluna Prestes. Prestes ficou em nome ao Luiz Carlos Prestes, que era o primeiro aí, fundador, né, do Partido Comunista Brasileiro. O que foi, aqui fecha esse desenho, tá aí, em laranja, né? Essa é a marcha da coluna Prestes pelo Brasil. Ela durou de 24 a 26. Começou lá no sul, Rio Grande do Sul. Os da Revolução de 30 se consideram sucessores. Alguns estavam aí, essa marcha. Então, vê lá. Comentário do Dr. Pino. Show de caráter psicológico com o intuito de fazer a opinião pública aceitar que a modificação que eles queriam era legítima, necessária, inevitável. Para minar a ordem de coisas vigente, o que era? Essa república velha que eu falei. A república que sucedeu a queda da monarquia. Então, para minar a ordem de coisas vigente, começou a se espalhar ideias que se tornaram verdadeiros mitos. Hoje é a mesma coisa. A propaganda que fazem aí na mídia, né, da coluna Prestes. Olha, havia um governo estabelecido no Brasil, um presidente da República, havia uma força. Havia a Força Nacional, havia as forças estaduais. Por isso que o Dr. Pino fala, foi um show. A propaganda da coluna Prestes aí, nos sites, né, diz o seguinte, que houve 50 embates entre os membros da coluna e as forças do governo, as polícias locais. Então eles eram tumultuadores. Hein? Eles faziam como se fosse uma caravana de tumulto. Um passeio pelo Brasil. Um passeio muito bem estudado desse ponto de vista, né? Por exemplo, a coluna Prestes jamais passaria dentro de Belo Horizonte, não ia passar dentro do Rio de Janeiro, não ia passar nos arredores de São Paulo. Ela procurando lugares bem estudados e, por fim, foi lá se exilou, acho que não foi no Paraguai. E nunca houve, veja bem, a coisa misteriosa, nunca houve um combate frontal com as tropas do governo federal. É uma montagem, a coluna Prestes foi uma montagem. Durou 2 anos de show. Faça ideias, pessoal, o que eles terão feito pelo interior do Brasil, onde passavam? Eles comiam o quê? Com
Como se tivesse uma proteção preternatural, né? E uns apoios locais também, não é? Bem, só para dizer, essa coluna press também, ela foi feita, como está dito aqui pelo Dr. Plínio, ela preparou a queda do governo Washington Luiz. Devagar você vai pegando aí a coisa. Ela foi uma preparação para isso. Mas então o governo federal já era muito fraco. Fraco ou quis se mostrar fraco também, né? Se o Washington Luiz já foi aconselhado a sair... Então, ele não era, na época da coluna press, não era ele que era o presidente da República, era outro, né? Mas você pegou bem. Continua. Outro fator. Bom, aqui já entramos. Vamos recordar aqui os pontos, aproveitar que o Pedro chegou. Pedro, nossa pergunta é essa: o que foi o movimento católico de 1925 a 1940 no Brasil? Essa palavra movimento católico é consagrada na imprensa, nos escritores. Houve um movimento católico. Movimento, não é uma coisinha, não. Houve um movimento, uma mobilização católica no Brasil. Por exemplo, que deu depois na eleição dos deputados católicos na Constituinte de 33, 34. Era fruto desse movimento católico. Com isso, eu perguntei logo no começo aqui, quando fala movimento católico, a pessoa vai entender o quê? É a paróquia, é a congregação mariana, é um movimento no site, o que é o movimento católico? Não, era uma mobilização no Brasil inteiro de uma boa minoria. Todos leigos. Todos leigos. Porque há uma propaganda aí dizendo que a alma de tudo isso era o cardeal Dom Sebastião Leme. Acho que ele assumiu o cardinalato em 1926. Atribuem a ele. Que de fato só tinha um cardeal no Brasil. E ele tinha muito prestígio mesmo, né? Atribuem a ele, mas não é. Não é fruto da ação dele. É uma graça. Essa graça, como nós vimos então, ela teve, primeiro, que a elite estava no gozo da vida. São Paulo, Rio e outros lugares, no gozo da vida. Segundo, as chacinas, né? Da família Romanov, a família imperial russa, 1918. Aquilo também despertou um certo medo. O comunismo no México e em 1931 na Espanha. Então, são fatores. A coluna press no Brasil tentando desestabilizar o governo. Então, são fatores naturais que ajudaram a... Está acontecendo alguma coisa. Depois, o pontificado de São Pio X, as aparições de Fátima, colaborando para levar. Acho que está mais ou menos aqui, né, o que nós vimos até agora. Bem, aqui está. Essa fotografia, não sei, talvez já depois de 40. Dá uma olhada nos moços. É uma certa elite de São Paulo que já estava participando. Eles já são da era do Renascimento Católico. O sacerdote era quem? Esse sacerdote é o padre Walter Mariot, que alemão. Ele era o encarregado das congregações marianas quando estava em Roma, das congregações marianas no mundo todo. Lá naquele tempo ele recebia um legionário, lia, e ele escreveu um bom livro contra o nazismo, mostrando as perseguições que o nazismo fazia a Igreja Católica. Por causa disso, ele teve que sair. Veio para o Brasil. Vindo para o Brasil, como ele já conhecia o legionário, ele entrou em contato com o Dr. Plínio. E pediu ao Dr. Plínio, eu vou fazer apostolado no Brasil, eu quero que você me indique qual
aonde eu devo fazer esse apostolado? Porque eu estou muito inclinado a ir para o Rio de Janeiro. O Dr. Plínio disse para ele, fique em São Paulo. Então ele foi para o Colégio São Luís, que é onde o Dr. Plínio tinha estudado, dos jesuítas, ali no começo da Paulista. E anos de apostolado, conseguiu fundar uma congregação mariana, uma ou duas, pelo menos uma. E também ele tinha um outro movimento, chamava Guerreiros de Cristo Rei. Bem, e desse movimento que ele fundou, das congregações marianas, quando foi em 1949, portanto já, talvez uma década já, pelo menos, de apostolado no Brasil, 49, ele foi mandado de volta para a Europa. E ele foi praticamente, vamos dizer, o cardeal de São Paulo, que era o cardeal Dom Carlos Carmelo de Vasconcelos Mota, exigiu a saída dele, porque ele tinha uma orientação conservadora, militante. E, bom, nós desviamos um pouquinho, mas eu aproveito e conto. Acontece que ele tinha uma amizade muito estreita com o Dr. Plínio. E diz, Plínio, eu tenho que ir para a Europa, vou para a Europa. Quem você me aconselha para tomar conta da congregação mariana, para dar direção espiritual a esses moços? Esses moços que você está vendo aí. Eu vou repetir, era elite, em São Paulo. Algum deles depois entrou para o grupo? Sim. Muitos devem ter entrado. E aí o Dr. Plínio disse, olha, eu tenho um padre carmelita, holandês carmelita, que seria muito, eu indico esse. E o padre Mariô, carmelita holandês, deve ser um progressista, deve ser... Ele disse, padre Mariô, vamos marcar um encontro. Marcou o encontro, até o Dr. Plínio fala onde foi. Ali na Paulista tem um parque, né? Do lado direito. Quem está subindo a Paulista tem conversaram. Aí o padre Mariô vai ficar com ele. Parque Trianon. Eu acho que é o Trianon. Vai ficar com ele. E foi para a Europa. Então, Frei Jerônimo Van Hinten vai cuidar desse grupo. E desse grupo aí saiu o Dr. Eduardo, do Dr. Plínio Xavier, Dr. Sérgio, Dr. Arnaldo, que é o autor do livro sobre a missa, e vários outros. E o Paulo Brito, eram muitos outros. Bem, esse foi um parênteses aí, mas então nós estamos tratando do Renascimento Católico, né? Nós vamos voltar lá para 1920 e pouco. O que era o movimento católico? Está definido assim. Era o conjunto das diversas associações, de norte a sul do país, várias dezenas de milhares de pessoas, de ambos os sexos, de todas as classes sociais, que reagiam contra a paganização da sociedade. O Pedro não estava aqui no começo, mas o Renascimento do Brasil, vamos supor, de 2013 para cá, tem algo disso, é um certo paralelo. Só que o movimento católico era essencialmente religioso, fundamentalmente moral e religioso, fundamentalmente católico. A diferença está aí. Mas, continua lá. A partir de então, estendeu-se de São Paulo a todo o Brasil o grande surto das congregações marianas que, em 33, demonstrariam ser, como se verá, uma grande força nacional. O triunfo da LEC nas eleições para a Constituinte de 34 foi reconhecido por todo o país. Vamos ver umas fotos? Sr. Marcos, Diga. a congregação mariana nessa época
atuava publicamente em defesa da fé? É o que veremos. Tá, muito boa pergunta. É o que veremos. As congregações marianas no estado de São Paulo. Veja o gráfico aí. Elas estão partindo da onde? Elas estão partindo da cidade de São Paulo, irradiando para todo lugar. Uma outra pergunta, eu sempre, desculpe interromper o senhor. Como que era a vida do congregado mariano? Ele apenas ia ao domingo à reunião ou ele havia uma extensão disso durante a semana? Ações, apostolado, não sei. Desculpe. Bom, esse evento aqui, tá, veja o título lá, o Triunfo da Mocidade Católica. Não sou eu que dei esse título. Esse título está um título tirado, essa foto tirada do Legionário, vai no rodapé aqui, vai explicar aonde é. A Catedral da Sé estava sendo construída, essa é uma foto tirada dentro da catedral. Estava sendo construída. Bem, então, portanto, não é uma manifestação de rua ainda, mas havia manifestações de rua. Havia. Então eles eram combativos, eles não eram heresia branca. Pois é. São as características que nós vamos ver aqui, exatamente isso aí. É que junto... eu fiz questão de dar a introdução para ficasse claro. Ora, tinha havido a Revolução Comunista na Rússia, com aquelas barbaridades. A Espanha, nação católica, estava sendo convulsionada por um partido comunista. O México, aqui vizinho nosso, isso criava um fundo de quadro para as pessoas serem o quê? Está acontecendo coisas. Mas, Marcos, as coisas que estavam acontecendo, continuaram acontecendo, aconteceram coisas piores, a União Soviética piorou, mas o que aconteceu com a congregação mariana, que hoje em dia foi varrida do mapa e o que sobrou já não tem mais expressão alguma? Você quer saber se as congregações marianas foram, portanto, impotentes de segurar a avalanche, é isso? Não, mas... O movimento católico como um todo, né? Mas onde está essa multidão de católicos militantes? Porque os problemas continuaram e até agravaram. Ou a Revolução reduziu? Não. Essa pergunta está muito boa para a segunda reunião. Aqui nós estamos vendo o potencial do Rio Amazonas. Sim. Agora, se lá na frente abrir um desvio para o Amazonas, entendeu? Para um braço dele, abrir o outro, em vez de ser afluente, é defluente talvez, né? Abrir um braço e canalizar o Amazonas para lá, abrir outro braço e canalizar para cá. O que aconteceu, historicamente. Mas isso eu pretendia tratar no day after aí, ou de meeting after, a reunião seguinte aí. Mesmo porque eu me lembro que, uns 2 anos atrás, quando... uma reunião aqui sobre a Liga Eleitoral Católica, há 2 anos pelo menos, e para o público, né, que vem aqui. Eu lembro que uma pessoa levantou e se perguntou, bom, mas vamos ver então por que isso fracassou, para a gente agora não permitir que esses novos esforços fracassem, não é? É isso. Então, lições da história, né? É isso. Lições da história. Mas significa que você está prestando atenção e está querendo saber. O senhor já está me chamando. Olha, mais uma foto, Pedro. Um pouquinho de paciência. A maior manifestação da mocidade mariana na América do Sul. Julho de 36. Quantas pessoas? Você saberia? Aqui, essa manifestação interna, eu acho que tinha 15 mil. 15 mil. É um número expressivo. Hein? É o que o senhor Marcos falou no começo da reunião. São Paulo não tinha 1 milhão de habitantes ainda. Não tinha 1 milhão ainda? Não. Olha.
Última, está à direita, vê uma foto. Tá bem. Well, muito obrigado pela presença construtiva. Muito obrigado pela presença construtiva. Estão batendo, te chamando lá, o senhor é uma pessoa indispensável. Espera que já passaram mais uns 20 minutos aí. Depois vamos pensar no jeito de mudar esse horário. 25. A pergunta dele é muito importante, mas para responder é uma outra reunião. Outra reunião. Hoje nós vamos ver o potencial. Uhum. Então, concentração mariana de 16 de julho, aquela que estava lá que nós vimos, 15 mil congregados. 16 de julho aqui é a congregação, essa concentração ou foi de 35 ou 36. O que é que está dizendo lá? Uma grande e luminosa realidade. Sobressaíam as congregações marianas que constituíam, no seu conjunto, o movimento mariano, cuja expansão começara por volta de 1925 entre jovens brasileiros, principalmente da média e pequena burguesia. Foi o que eu falei. Não foi a classe alta. Esse aqui nós vimos, uma manifestação. Publicada no Legionário, portanto, foto, né? 19 de julho de 36. E então se refere à concentração que houve dia 16, 3 dias antes. Vou repetir, essa concentração era para comemorar a vitória da Constituinte. Aí está respondido o Pedro aqui. Então, esse pessoal é que elegeu o Dr. Pino, elegeu os 40 deputados, mais ou menos, né, católicos, que foram lutar na Constituinte pelo Brasil. Agora vamos lá. Isso aqui é um destaque, né, que se chama, né, do Legionário. O ano passado, o Brasil foi o país do mundo que mais agregações solicitou a Roma. Então, como eu falei, a Federação Mundial das Congregações Marianas ficava em Roma. O padre Mariano tomava conta, não é? Ele era encarregado. Então, ele está dizendo aqui, de onde é que chegavam mais pedidos? Do Brasil. Brasil. Continua o Dr. Plínio. Bom, Dr. Plínio, o artigo, né? Se todas as congregações fundadas recentemente na capital e no interior do estado, de São Paulo, tiverem esse cuidado de mandar o diretor da federação, então continua lá. Ou seja, tomem essa providência, né? Continua. Agora, então, nós estamos vendo documentos. Praça da Sé, São Paulo, 1937. Título: 150 mil pessoas reunidas no Largo da Sé. Manifestação pública. Mas eles faziam manifestações também, porque, por exemplo, essa aí foi uma comemoração de uma vitória política. Sim, foi. Mas havia manifestações... Política religiosa, né? Religiosa. Mas havia manifestações contra ações políticas, como nós fazemos hoje. Naquela época, falar em aborto era coisa de maluco. Impensável. Impensável, mas Impensável. Haviam sim ações políticas, por exemplo... Uma das coisas que o Dr. Pino lutou por elas na Constituinte, como a figura do capelão no Exército e As capelanias, né? Capelanias, assistência religiosa nas prisões, nos quartéis. Isso. E tudo, sim, vários pontos, então, né? Se, por exemplo, passasse uma lei que ameaçasse essa vitória da Constituinte, haveria uma manifestação contrária pública da congregação mariana contra esse projeto de lei? Para responder, quem sabe se a gente fica por aqui, é preciso de entender o quadro, porque nenhuma associação religiosa, naquele tempo, faria qualquer manifestação pública sem permissão da autoridade eclesiástica. Ninguém. Isso não existia. E, historicamente, aconteceu isso. Eu adianto aqui.
A Constituinte terminou no dia 16 de julho de 34. Festa de Nossa Senhora do Carmo. 35, primeiro aniversário, foi programada uma comemoração pública na Praça da Sé. Não na Igreja da Sé, não, na Praça da Sé, na Praça Grande. Esta comemoração, que eu falei, estou adiantando um pouquinho aquilo que eu pretendia tratar mais para frente, mas para esclarecer, fica bem assim. Essa comemoração, a gente acompanhando pelo legionário, a gente vê que o governador se comprometeu a ir, secretários de Estado, ex-constituintes, portanto de 34, personalidades, ia ser uma manifestação gigantesca. E ela foi precedida, eu tenho também todos os documentos que eu posso, noutra hora, projetar. Ela foi precedida de concentrações, pequenas concentrações nas cidades maiores de São Paulo. E, em São Paulo, houve um tríduo na igreja de São Bento, preparatório desta concentração. Nesse tríduo, aí eu já não tenho documento sobre isso, eu tenho as declarações do Dr. Plínio e também saiu em algum desses livros que foram publicados pela TFP. Uma dessas reuniões, o arcebispo de São Paulo estava meio adoentado, estava assistindo a reunião no coro, em cima, portanto, né? Entrou na igreja o secretário da Segurança de São Paulo para falar com ele. E disse a ele: Dom Duarte, vem aqui da parte do governador Armando Salles, que é o que tinha se comprometido a ir à manifestação pública, que os comunistas estão armando uma metralha em cima dos marianos, se houver a concentração. E o governador não pode se responsabilizar por essas mortes. Então, Dom Duarte pediu ao auxiliar dele, Dom José Gaspar de Afonseca e Silva. Era o único auxiliar dele. Não tinha, a arquidiocese não tinha esse número de bispos auxiliares, só tinha ele. Que reunisse os congregados e anunciasse que a concentração na Sé não haveria. Seria uma concentração interna no Liceu Coração de Jesus. Mas, depois da concentração, os congregados podiam sair numa marcha pela rua. Então foi feito assim. Essas fotos que nós vimos aqui atrás era a concentração que ia ser na Sé, essa de 10 mil ou 15 mil, interna. Durante a concentração no Liceu, Dom José Gaspar pede um novo sacrifício aos marianos. Não saiam às ruas. Vamos cancelar a manifestação pública. Eu tenho aí, não posso mostrar agora, porque não estava prevenido para isso, mas quero tratar vagar desse assunto em outra exposição. O Dr. Plínio comentando que essa prova foi uma das maiores provas que podia haver, foi essa daí. Porque eles, enquanto católicos, eles queriam manter a submissão à hierarquia
No entanto, eles estavam vendo que aquilo ali era contra o ímpeto, que eles estavam se preparando para ir para a rua para fazer essa manifestação pública de fé. Não é? Bem. Então, certamente, né, nisso aí o Dr. Plínio viu a necessidade de haver um grupo que fosse separado da hierarquia da igreja para carregar essas ações públicas. É isso, foi sem dúvida, porque quando nesse tempo aí, ele estava na congregação mariana de Santa Cecília, portanto, submisso à hierarquia. Quando ele anos depois, em que foi tirado dele a direção do legionário em 47, então, em 51, ele, junto com o Dom Antônio Castro Maia, fundou o jornal Catolicismo. Aí o catolicismo já não estava mais, o jornal, aí não havia um movimento em torno do jornal. Só que esse movimento é exatamente o que você falou, ele não estava dependendo da hierarquia. Ele podia fazer uma campanha como fez contra a reforma agrária do João Goulart. Ele fez campanha contra a infiltração comunista da igreja. Aí o Dr. Plínio fundou a TFP como sociedade cívica. E a autoridade eclesiástica, ela tem poder de verificar se o que se passa numa associação uma associação de leigos católicos, se ela está observando a lei e a moral. Mas ela não pode interferir em nenhuma campanha, proibir nada. Aí foi sem dúvida que o meio que o Dr. Plínio achou para, tendo independência, continuar as campanhas. Mas ele tem várias passagens aqui que ele fala que essa prova foi muito grande. Muito grande. E teve consequências. Eu acho que é melhor nós já encerrarmos por aqui. Vamos falar das consequências já. Acontece que os integralistas foram para a Praça da Sé. Os integralistas. Os marianos, a concentração mariana que estava marcada para a Praça da Sé foi transferida para o pátio do Liceu do Coração de Jesus, pátio interno, que cabia 15 mil pessoas. Os integralistas foram para a Praça da Sé. E houve mesmo troca de tiros, houve gente baleada. Bem, eu até estou atrás dos recortes para quando for tratar desse assunto, né? Não sei se houve morte também, mas gente baleada houve. Mas o Dr. Plínio explica o que aconteceu. É que aqueles marianos que queriam ir para lá, eles estavam dispostos a qualquer coisa. Um espírito de cruzada. Espírito de cruzada. Eles refluíram, portanto, né? Como eu falei, refluíram 2 vezes. Ou foi mandado a eles que refluíssem 2 vezes. Primeiro, vocês façam a concentração interna, depois nós vamos fazer uma grande procissão pelo São Paulo. Então, durante a manifestação interna, foi dito a eles, não haverá. Os integralistas foram. E aí, o que o Dr. Plínio fala, o professor Dematei fala no livro, outros livros publicados pela TFP falam a mesma coisa. Os integralistas ganharam a fama de anticomunistas militantes. E os congregados marianos passaram a ser aqueles que, com receio de um confronto, fizeram manifestações internas. E o Dr. Plínio afirma várias vezes que houve deserções de muito boas pessoas, e até ele fala, os mais combativos daquele grupo que estava se formando,
eles bandearam para o integralismo. Eles eram os mais combativos, porque uma vez que anticomunistas são os integralistas, então nós vamos para lá. Aí foi uma perda muito grande. Foi uma perda muito grande. Mostra também que a base do integralismo não é, assim, dos integralistas não é de tudo ruim, né? Pois é, exatamente. Esse é um assunto até que mais para frente eu quero tratar com os documentos que eu tenho, né? Mas é isso mesmo, a base do integralismo era anticomunista e a maioria, evidentemente, era católica, a maioria, mas era anticomunista mesmo. É apenas a gente vê, como o Dr. Plínio explica, aliás, o melhor documento que tem sobre analisando o integralismo, a doutrina integralista, é uma circular passada pelo bispo, na época bispo de São Carlos, em São Paulo. Ele foi vigário-geral em São Paulo. Nesse tempo, muito amigo do Dr. Plínio. Então, o Dr. Plínio fez um estudo das obras integralistas e entregou para ele. Ele se chamava Dom Gastão Liberal Pinto, o nome dele. O Gastão pegou, deu umas ajeitadas e, como bispo, mandou para todo o episcopado brasileiro. O que aconteceu? É que, sem o apoio dos bispos, o integralismo não ia mais para frente. Mas aí é um outro capítulo, merece uma análise assim mais detalhada. Mas então, nós tiramos a conclusão. Havia reação, essa reação era militante, esta reação foi, aos poucos, sendo, vamos dizer, por parte da hierarquia, ela foi sendo, vamos dizer assim, freada. Primeiro freada que nós vimos nas reuniões da LEC foi que os deputados católicos já não podiam, na Assembleia Legislativa, constituírem uma bancada católica. Olha, você tinha 40 pessoas eleitas como católicos. Né? Eleitas e eram católicos. Não, foram eleitas porque eram aderentes, católicos militantes. Então, o normal seria que eles, dentro da Constituinte, constituíssem uma bancada. E aí isso já foi... Não pode constituir uma bancada. Fiquem nas bancadas que vocês têm. Depois, outras restrições, assim, né? Que foram espécie assim de... Vai puxando o freio de mão, né? Vai puxando aqui... Bom, eu tenho mais algum slide, deixa eu ver se compensa a gente ver. Sr. Marcos, a impressão que dá é que é o oposto das cruzadas, né? Que o povo está clamando Deus Vult e a hierarquia da igreja está freando o povo. Que tá coisa, é o que eu gostaria de tratar na próxima reunião, mas é isso mesmo. Tem pessoas aí, até influentes, youtubers, etc., que tomam muitos livros, hein? Que tomam isso, que dizem que o grande general do movimento católico foi Dom Sebastião Leme da Silveira Sintra, segundo o cardeal brasileiro. Por quê? E eles se baseiam no quê? Eles se baseiam que Dom Leme, em 1916, quando foi nomeado para Olinda e Recife, ele escreveu uma pastoral, que eu li na íntegra. E é uma pastoral em que ele, de fato, conclama contra o laicismo. Ele diz que o grande mal do Brasil era a ignorância religiosa.
Então ele diz, ignorância dos intelectuais, ignorância no meio político, ignorância, vamos dizer, no meio popular, ignorância, então ele atribuía todo o mal na ignorância. Então era preciso remédios, é preciso pregar o catecismo, sim, a pastoral dele é uma pastoral totalmente ortodoxa. Ora, o que São Pio X fez foi combater, entre outras coisas, a heresia dentro da igreja. Então, Pio X tinha morrido 3 anos, 1914, 2 anos antes que ele escreveu essa pastoral. São Pio X tinha condenado o modernismo. A pastoral dele não diz uma palavra sobre os erros que estavam dentro da igreja. Falando, eu li a pastoral com cuidado. Pastoral muito boa, sem dúvida nenhuma, apresentada aí como modelo, porque ele trabalha contra o laicismo. Ele diz que é preciso reverter essa situação. Só que aquela situação, por que se caiu naquela situação? Foi culpa dos leigos? Não. Se fosse culpa dos leigos, São Pio X não tinha combatido o modernismo. Exato. Então, não. Bem, então, esse grande general que capitanearia o movimento, a reação conservadora, para levá-la a uma posição cada vez mais militante, isso não houve. Eu vou repetir, o pessoal gosta de dizer que Dom Leme foi isso, Dom Leme não foi isso. Dom Leme escolheu, no Rio de Janeiro, também já vimos lá nas reuniões sobre a LEC, como grande condestável, general-mor, Tristão de Ataíde. Era o homem que congregava, ele estava na direção da confederação de todos os movimentos católicos do Rio de Janeiro. Presidência, Tristão de Ataíde. Tristão de Ataíde, vai ver o ciclo histórico dele, o que dizem do Tristão de Ataíde. Tristão de Ataíde não era um homem combativo. Ele era um homem que procurava a composição, a conciliação. Ora, se trata de combater a revolução, não é a conciliação. Então, aí fica bem posta a questão. Surgiu essa reação pelo Brasil afora. Essa reação teve general? Isso aí, então, é a matéria que eu queria tratar para frente.